Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Transcender Podcast. Hoje, com a presença maravilhosa da nossa amiga Natália Maragoghi, vamos estar falando sobre mediunidade na infância. Tema muito importante, vai estar legal demais, gente. Para os amigos que não conhecem ainda o esquema aqui do nosso podcast, essas gravações, para quem não assistiu ao vivo, depois ela vai para o YouTube e para o Spotify em formato de áudio, tá? Boa noite, pessoal que está chegando. Luanda já está aí, minha prima Andréia está aí também. Boa noite, prima. Natália já entrou também, minha querida. Quando quiser pedir para entrar, só mandar, tá? O convite. Já pode estar entrando com a gente. Ó, a Priscila falou que é minha amiga. Que legal, gente. Vai estar uma live muito bacana hoje. Você consegue pedir para entrar aí, minha amiga? Deixa eu ver, chegou. Estará entrando aqui com a gente. Oi, Priscila! Prazer revê-la. Olá! Olá! Agora foi, né? E Sim, consegue me ouvir tô bem? ouvindo. E você? Que eu tô sem o fone. Eu não gosto muito de usar o fone. Vê se tá bom. Ouço ótimo também, A amiga. Pri aí, ó. Minha parceira Ó, um conselhinho maravilhosa. é a Pri. Eu comprei Aham. um sem fio, amiga, do Paraguai, menos de 100 Ah reais. Isso lá. daqui é bom Eu vou demais. comprar Você esses coloca, assim, né? Vou comprar. coloca o receptor no microfone no celular, ele te ouve daqui, né? E aí Tira eu ruído coloco e vem assim, daqui né? também. Eu vou comprar. É Eu vou bem comprar. legal. Legal. Amiga, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, dando um Obrigada a pouquinho aí você do pelo seu tempo, convite. para Muito bom te trazer. conhecer. Ah, igualmente, para trazer lucidez. Eu já fiquei sabendo que a amiga da Priscila é gente boa. É. Já tá. Eu e a Pri, a gente vai fazer, inclusive, uma imersão presencial em São Paulo, agora em novembro. Olha, que legal, contem comigo. Imersão Que dia que vai mediúnica. ser? Que Oi? dia que vai ser? Que dia que vai Dia ser? 10/11, 10 de novembro. Legal, dia 20 tem evento nosso, eu vou divulgar para meus alunos lá do evento, tá? Ai, que Pode deixar demais. É, porque que vai eu ser dar uma uma força imersão para eles. mediúnica, bem voltado para essa conexão da mediunidade mesmo, entendeu? Nossa, que top. Bem, antes de mais nada, já se apresente pra gente, fala seu nome pro pessoal que não te conhece ainda, que vai vir assistir o vídeo depois. Se apresente pro pessoal. Então, muito obrigada pelo convite, né? Eu Para queria quem ainda não me saber. conhece, eu sou a Natália Magoga e eu trato aqui, trabalho, falo muito e vivo, né? Sobre mediunidade cotidiana, sem rótulos, sem nada, entende? Aquela mediunidade bem livre e principalmente a importância dessa mediunidade, do cuidado da mediunidade na infância. Esse é o meu grande, assim, foco hoje, né? De fala, de movimento, de trazer essas informações, sabe? Então, hoje, essa sou eu. Eu sou formada em arquitetura, olha isso, né? A gente sempre começa numa vida de um lado, para depois ir transformar tudo para o outro, né? Muito natural. Então, a minha Sim. primeira formação foi como arquiteta, justamente porque eu sempre fui muito boa com desenho, com essa conexão artística, que hoje eu reconheço como habilidades mediúnicas através do desenho. Então, eu faço canalizações por desenho, né? Olha lá. E antes de viver essa vida mais espiritual, eu tentei seguir a vida mais, né? Normal, que nem diz o povo por aí. Mas daí eu entrei daí nas áreas holísticas, então eu sou formada, sou metaterapeuta, astróloga, taróloga, tudo que você pode imaginar, né? Ah, Fiz de que tudo legal. para me encontrar no meio disso tudo, né? E hoje o meu foco principal é a mediunidade, essa conexão, essa expansão, né? Paranormalidade e tudo mais, né? Então hoje eu Muito atuo legal o muito seu nisso, né? trabalho. Hoje é esse meu Desde foco. já eu entrei lá, quando eu te achei, falei, nossa, que trabalho legal, deixa eu convidar ela para participar com a gente. Porque realmente é um tema que envolve bastante problema a mediunidade na infância, né? Muito.
Porque, infelizmente, né, a gente foi levado a acreditar por uma coisa, uma falha na comunicação mesmo, de que não se pode desenvolver ou não se pode falar de mediunidade com a criança. Gente, é óbvio que não pode desenvolver mediunidade em criança. A criança não está aqui para trabalhar com a mediunidade, claro que não. Mas ela precisa ter o conhecimento. Ela precisa ter a sabedoria do que isso significa, o que isso é na vida dela, porque a gente experiencia tudo isso na infância, né? Todo mundo tem algum tipo de Sim, experiência com a mediunidade, conexão espiritual na infância. E aí criou essa verdade errada, vamos falar assim. Então a gente deixa as crianças no escuro, né? A gente fica nessa de, ai, não vamos falar sobre isso. E aí, a hora que vira adulto, aí tudo bem falar sobre isso. Só que daí tá com medo, com crença, com um monte de traumas em relação à mediunidade. E aí? E aí tem que ficar tratando tudo isso pra virar algo natural na vida, né? Entende? sim, E isso que eu tive essa consciência muito forte por viver a minha vida, né? Com a mediunidade desde a infância, desde sempre, e saber como era duro, porque eu sempre fui médium e as pessoas não sabiam lidar com isso, e quem reconhecia isso era aquele caos, então eu fiquei no escuro fisicamente aqui entre as pessoas, entendeu? Eu tinha muito apoio e base da minha equipe espiritual, da espiritualidade, né? Mas fisicamente foi um se vira, sabe? Lide com isso. Então, assim, é muito difícil para criança, entendeu? E aí eu falei, não, do que depender de mim, eu vou criar uma outra realidade, eu vou dar base para essas crianças de conhecimento. É só conhecer, gente. A criança tem que entender o que significa, né? Para daí sim, na vida adulta, resolver o que vai fazer com isso ou não, né? Mas tem que ter, porque o conhecimento é libertador, gente. É o que deixa a criança tranquila com a realidade que ela tá vivendo, entendeu? Somos, né? Somos aqui, a gente é da geração dos mini médiums feridos, né? Porque a gente tinha tudo isso, era tudo isso, e não teve base nenhuma, né? De apoio, de acolhimento. Isso é muito sério, né? sim. É uma realidade diferente que a gente vive agora, com conhecimento, né? Antigamente a gente ouve a história dos médios mesmo, como foi, né, difícil essa fase. Já já a gente vai se aprofundar mais nisso. Quando você diz para a gente mediunidade sem rótulos, o que você gostaria de falar com essa frase, né? A gente Uhum. viu, né, que com certeza existiam os preconceitos em cima da mediunidade, dessas experiências. O que você vivencia quando você diz, né, viver a mediunidade sem rótulos? É, primeiro é isso mesmo, é desprender do preconceito de que mediunidade é isso ou aquilo. Gente, mediunidade nada mais é do que as nossas habilidades e as nossas capacidades extrafísicas. É só isso, né? É muito mais simples e objetivo do que foi ensinado ou do que é pregado até hoje, vamos falar dessa forma, né? Então não tem nada a ver com dom, ai, porque eu sou especial, porque eu tenho. Não tem nada a ver com isso, gente. São capacidades do nosso sistema como seres humanos, né? Então, qual é a forma da gente conectar com o nosso ser espiritual, com a nossa energia, com a nossa expansão além da matéria? Mediunidade e paranormalidade são os canais, né? É aquele canal sutil que faz a gente conseguir esse acesso. Então, gente, desde que o mundo é mundo e desde que o primeiro ser humano pisou aqui na Terra, ela já existe, né? É uma faculdade inerente a todo ser humano. Então é algo natural do ser humano, já começa por aí. Então isso já traz essa coisa da normalidade, na naturalidade do que significa, né? É natural. Mediunidade é algo natural do nosso sistema. Né? É assim como respirar, falar, comer, né? As percepções físicas, ó, o tato, o olfato, paladar a gente não tem, que conecta a gente no mundo, no âmbito físico. Então, o que que nos conecta ao extrafísico? As habilidades, né? As percepções extrafísicas. É a nossa habilidade mediúnica, paranormal, né? Então, assim, é muito natural, gente. Todo ser humano é. A diferença é que alguns desenvolvem, outros não. Uns têm mais aflorado, outros não. Tem pessoas que vêm geralmente, às vezes, para não realmente não vivenciar a mediunidade na experiência que está vivendo, e tá tudo certo. O que não significa que ele não seja, só está adormecido, né? Por uma necessidade daquele projeto daquela pessoa no momento. Então, assim, é começar primeiro assim, sabe, de gente, naturalizar.
não é dom, também não é castigo, porque tem muita gente que vem falar, ai, foi muito errado, fez muito mal em outra vida, então vem com a mediunidade pra. Não, gente, eu acho isso absurdo. Isso é crença. Não tem essa, entendeu? Quer dizer, por que tem que ser castigo, gente? Isso não é ruim, é algo bom, né? Então por que eu vou associar castigo? Não tem nada a ver também. Aí a gente começa a entender, porque assim, ó, quando eu comecei a falar disso tudo, tentavam me rotular, me encaixar, me colocar em alguma. Ó, você tem que, se você fala que você é isso, você tem que pertencer a algo. Eu não pertenço a coisa nenhuma, né? Que nem diz o querido Wagner Borges, mestre de nada e discípulo de coisa alguma. É bem isso mesmo, entendeu? Porque Ele é é uma muito capacidade engraçado essa fala. livre, não é? É maravilhoso isso. É livre. Então, não é de posse e nem pertence a nada nem ninguém. Então, assim, muita gente vem, ai, você fala de mediunidade, então você é kardecista, por exemplo, você é espírita. Não. Não preciso ser. Não é só o espiritismo que usa dessa coisa incrível que é as capacidades mediúnicas. Não é. Aí uma vez falaram, não, porque foi Kardec que trouxe o termo. Então ele que. Não, gente, ele popularizou através da escrita que ele trouxe, né? Ele não trouxe uma forma de Catolicismo é visão. novo. É novo. Por exemplo, a Umbanda já fala de mediunidade faz muito tempo, é muito mais antigo do que o próprio kardecismo, você entendeu? Então, ó, então não vem com essa. Nem o termo mediunidade, muito menos a própria capacidade mediúnica tem dono. Não é de nenhuma vertente específica. Então, eu não preciso ter rótulos para usar e para viver a minha mediunidade. Tanto que eu nunca tive, nunca fui de religião nenhuma, nunca participei de nada em específico e eu vivo e desenvolvo a minha dignidade desde que eu me entendo por gente. E aí? Precisa do rótulo? Você tá entendendo? Por isso que eu falo muito disso, sem rótulo, livre, aberta, expansiva. Porque agrega tudo, entendeu? Compreende tudo, mas não se limita a coisa alguma. É basicamente isso, entende? Né? É muito E mesmo que amplo. não entenda, não dá para fugir porque faz parte do ser humano. Exato, aquela coisa, ai, mas se eu não acredito, eu não sou. Parabéns, você só não acredita. É aquela velha história, tá bom, não tô vendo, não acredito no ar. Beleza, mas você respira ele o tempo todo. Você acreditando ou não, você usa. A mediunidade é igualzinha. Você acreditando ou não, você usa ela a cada segundo. E aí eu vou além, eu falo, gente, então eu prego, eu vivo, eu entendo a mediunidade cotidiana. Porque a mediunidade, gente, ela é dia a dia. Ela é, ela é a vivência, ela é o exercício do ser, entende? Então, como eu posso não acreditar? Se o fato de eu ter uma intuição, de eu ter uma percepção, de eu ter qualquer coisa, tudo isso é habilidades extrafísicas. Porque uma intuição, ela não tem explicação lógica. Então, ela vem da onde? Entende? Então, assim, as pessoas foram ensinadas muito rigidamente em relação à mediunidade. Tipo, ai, mediunidade serve para ver gente morta, né? Então, gente, é uma dos usos em relação à mediunidade. Não é só isso que a mediunidade nos proporciona, não é verdade? Então isso é muito lindo, porque eu faço isso. Eu quebro esse padrão de conceito de, ai, você tem que se encaixar, tem que pertencer, ou a mediunidade é X ou Y. Não, gente. Vai muito além, né? Por isso que eu falo muito isso. Eu prego muito esse negócio sem rótulo, sem rigidez, sem restrições, entendeu? Muito É muito legal, antiga. amigo. Né? Na época de Jesus, Agora, ela já estava extremamente presente, né? é, Pode ver. O que que era todo o movimento de Jesus, dos discípulos dele aqui? Qual era o canal de acesso que eles usavam? Mediunidade, paranormalidade, óbvio. Era assim que eles se conectavam com tudo, né? Que eles traziam, né, as informações. É assim, gente, desde sempre, né? O Antigo Egito, que tá aí, ó, né? Há quantos mil anos atrás? Já tinha todo esse poder, né? Esse uso alquímico, essas habilidades, é tudo conexão, gente, desde sempre, né? Então não na pertence a própria nada, igreja, né? na própria igreja evangélica também, a gente Sim. vê os médiums, né, os pastores muito forte. Minha pastora, a, na cidade de Biúna, minha querida Jacimara, ela tem mediunidade aberta em tudo que é requisito, eu nunca vi. Olha lá. A mulher vê futuro, vê passado, ela sente energia, ela cura os outros. Meu, de É tudo a mulher tem bem mediunidade ostensiva, aberta, né? porém, lá eles colocam com outro nome, né? É dons do Sim. Espírito Santo disso, né? É, Vai só entrar outros muda o rótulos, como a termo, gente está falando, né? né?
Entendeu? Cada vertente daí, no caso, ou religiosa, ou doutrina, ou seja o que for, só muda a terminologia, muda a forma Uhum. de falar e de dar nome para o que é. O que é o milagre? É a habilidade é a mediunidade cura, né? Então, assim, gente, é tudo a mesma coisa, só é explicado de formas diferentes, né? Então, é isso que eu bato muito nessa tecla, de falar, gente, tá na hora da gente unificar, da gente trazer a compreensão de que é tudo parte de uma mesma coisa, de um mesmo movimento. Então, por que a gente vai ficar rotulando ou engessando ou querendo colocar como certo e errado? Gente, isso é muito raso, né? Isso é muito nada a ver com a nova era que a gente está entrando, com toda essa energia nova que está sendo trazida em relação a tudo, né? Então, é É, verdade, na própria Igreja Católica também, né? Tem total uso da mediunidade, só que usa outros termos, é a mesma coisa, né? Tudo usa da mediunidade, da paranormalidade, mas muda só a forma de explicar ou de chamar, né? O nome muda, só isso. Por isso tem muitas vezes isso, né? Eu sou bem criticada, às vezes, em relação a usar o nome, né? Mediunidade, esse termo. Porque isso é muito associado à doutrina X ou Y. Eu falo, gente, mas não tem nada a ver. É só uma forma de falar. E eu gosto de usar este nome porque é o que está mais, assim, recente. É o que as pessoas conseguem entender melhor do que eu estou falando, você entendeu? Senão eu usaria qualquer outro, não tem diferença. Eu não ligo para título, né? O rótulo não faz diferença no fim das contas, né? e é bem bacana também quando a gente trabalha sem rótulo, porque às vezes esse rótulo religioso cria também um certo bloqueio, né? Eu, diferente da tua história, eu vivi na igreja e passei por várias religiões trabalhando, né, tendo cargos, Aham. todas iguais, né? Todas iguais. E aí, assim, a gente vê esses preconceitos, né? Ah, não posso ir lá no espiritismo porque é tudo demônio. Não posso ir na Tá. Umbanda por causa daquilo ali, né? Uhum. Todas vinham com esse certo preconceito. Então, quando a gente fala de um termo mais específico, mais aberto, mais científico, eu tiro esses paradigmas religiosos, né? Esses bloqueios que foram colocando na gente, falo de uma maneira mais universalista e alcança todos os corações de uma maneira mais fácil, né? Uhum. E você vê que pena. Minha mãe, olha que lindo, mas olha como as coisas vão mudar. Eu tenho muita fé, por isso que cara, eu tô aqui pra falar muito disso. A minha mãe foi, se eu não me engano, pra Salvador. E aí nossa, ela mandou foto. Ela falou que ela até chorou de emoção. Ela disse que entrou numa igreja linda lá, uma dessas igrejas super antigas, católicas de Salvador. Diz que entrou, tava tendo tipo um festival na época que ela foi. Aí ela falou que, sei lá, sentiu, ouviu a música, ela falou, vou entrar. Ela entrou com meu pai, ela falou que lá na frente tinha um padre, um pai santo. Ela falou que tinha um de cada coisa. Ela falou que ela ficou encantada num grau. Ela falou, gente, que lindo! Ela falou que foi lindo, a energia tava maravilhosa, cheia de gente, assim, ó, dava pra ver que cada um era meio que de uma vertente, vamos falar dessa forma, mas todo mundo junto, você entendeu? A minha mãe falou, olha isso. Olha isso. Ela mandou até foto na época. Gente, eu fiquei tão encantada. Eu falei, cara, é isso. É disso que Jesus falava. Comunhão, unificação, união, né? Quando a gente vai começar de verdade a praticar comunhão, entender que todos somos um, gente, né? Que daí entra nessa visão mais universalista, que para mim é a que mais faz sentido. Porque ela, né? Ela aceita, ela ela dá um jeito de realmente validar tudo que há, entende? Porque tudo é válido no fim das contas, né? E esse eu falei, olha que lindo, como já tá acontecendo. Por isso que a gente tem que também começar a parar um pouco de ficar, ai, nada muda, ai, é ruim. Não, não é, gente. Tá. Está acontecendo. Infelizmente é mais lento do que a gente gostaria, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a nossa Sim, parte, né? Esse é o grande ponto. Eu falo, eu sou muito firme nisso. Eu falo, cara, podem achar o que for, podem ter, né? Nossa, hater, adoidado para todos os lados, não tem sim. problema, eu tenho muito mesmo. Eu não ligo. Eu não ligo, porque enquanto eu tô tocando o coração, nem que seja, né, para isso, para ativar ali aquele ponto da raiva, da indignação da pessoa, significa que alguma coisa tá sendo movimentada, você entendeu? Então não tem problema. Esse é nosso papel aqui no fim das contas, né? Tocar o coração, seja Sim. como for, não tem problema, né? Tá É tudo certo. tudo uma experiência, né? Exato, né? É muito válido, muito válido.
Minha amiga, você falou de mediunidade na infância. Conta um pouquinho pra gente como que foi. Sim. Foi assim, né? Eu fui a mini médium, né? Eu falo, eu fui a mini médium, que tenho desde os 3 anos de idade muita lembrança em relação a isso, né? Então, eu vivi a minha mediunidade na infância toda, passei um período aí da minha adolescência, pré-adulta, meio que desconectada, por quê? Porque é a fase do pertencimento, né? Eu falei, gente, não dá pra ser esquisita. Então, eu meio que desconectei um pouco de tudo pra tentar fazer parte do mundo padrão, vamos falar assim. E aí, depois, na fase adulta eu voltei, retomei tudo, daí não me desconectei mais, né? Mas eu fui Uhum. uma mini médium, mas daquelas, sabe? Daquelas, de nossa, experienciar tudo. E da minha mãe, daí na época, por via das dúvidas, aquela coisa, me levou em tudo que você pode imaginar, né? Fui avaliada até clinicamente, por psicólogo, psiquiatra, tudo que você pode imaginar foi feito. E eu acho isso muito legal, porque assim, é ótimo, eu não invalido nada, tudo é muito, né, necessário. Mas ficou muito claro que eu não tinha. A única coisa que eu sou mesmo é neurodivergente. Isso eu sou. Então eu tenho realmente, por exemplo, TDAH, eu tenho algumas coisas, assim, algumas hipersensibilidades, eu tenho ouvido absoluto. Então eu tenho algumas coisas que no meu sistema funciona diferente. Mas hoje eu sei que tem que ser assim, porque senão eu não conseguiria conectar com as mediunidades do jeito que eu conecto hoje, entendeu? Então eu sou super tranquila em relação a isso. Tenho um leve grau até de autismo, sabe aqueles do bem do estilo de ter uma certa dificuldade de socializar, relação em, dependendo da questão de estar em público, barulho, um monte de coisa assim, eu tenho muito mesmo, entendeu? Hoje eu lido bem por ter a habilidade de saber, né, lidar com isso, mas não é fácil, entendeu? Para mim é tudo bem desafiador às vezes, entende? Eu Então, sou autista nível 1 olha também. lá, a gente tá vendo? É natural, gente, é muito natural. Porque pra gente ter esse nível de conexão, essa sensibilidade mais aflorada, não tem como o sistema ser o padrão tradicional, entendeu? Não daria conta, não tem como, né? Então, assim, nossa, eu lido muito bem com isso tudo, nunca foi um problema. Tanto que minha mãe sempre me tratou super assim, foi muito acolhedora, sabe? Deu toda a base que eu sempre precisei, mas desde sempre ficou muito claro que era mediunidade, que eu tinha algo diferente, né, na questão espiritual, né, nessa parte mais assim, né? Então assim, eu sempre lidei muito com isso. E aí, o que que foi? Quando realmente virou as chaves mais fortes foram quando eu tive filho, né? A hora que eu tive os meus minis, eles começaram a crescer, começaram a apresentar coisas parecidas do que eu vivi. Gente, começou a me dar aqueles gatilhos. E eu comecei a reviver as minhas experiências, entendeu? Muito forte. E aí, quando eu olhei para aquilo, eu falei: gente, olha lá, isso tudo acontecia comigo. Olha isso. Então, assim, foi aquela virada de chave expansiva da minha vida mesmo. Aí que eu comecei, né? Eu falei: eu preciso começar a falar disso. Eu preciso começar a ajudar e ensinar e compartilhar isso com as pessoas. Porque é real. E aí, quando os meus filhos iam, enquanto eles estavam crescendo, assim, começando a aflorar tudo, eu comecei a fazer o quê? Tratar em mim a minha mediunidade em relação à minha infância. Porque daí eu comecei a perceber que eu tinha um monte de trava, um monte de trauma, um monte de questão. A minha mediunidade estava muito adoecida, entendeu? Precisando de cuidados na energia da minha infância. Então eu comecei a tratar tudo isso em mim. A hora que eu fiz todo esse tratamento, eu restaurei tudo isso, me abriu aquele leque. Eu falei, gente, tá aí. Este é o meu ponto de terapeuta, vamos chamar assim, né? Eu preciso ajudar pessoas a restaurar as mediunidades, principalmente na energia delas da infância. Então, é além da gente hoje saber lidar com crianças médiums. Hoje a gente precisa, né, ter esta compreensão, essa habilidade de lidar com esses mini médiums que estão vindo, porque as consciências dessas crianças, gente, é outra conversa, né? É Eles já vêm num assustador. grau assustador até. Você fala, gente, se É eu não souber lidar com assustador a isso, conversa é deles. assustador. É uma coisa assim fora de qualquer coisa que a gente conheça. E eu falei, mas para Uhum. isso, eu não conseguia lidar com isso enquanto o meu estava adoecido, enquanto o meu não estava curado, você entendeu? Aí eu falei, então como que esses adultos de hoje vão conseguir lidar com essas crianças? Primeiro trabalhando, tratando, restaurando neles. Trazendo, integrando uma mediunidade realmente, né, saudável, eles vão conseguir lidar com essas crianças. Então, por isso que veio tudo isso. Este olhar muito puro é fundamental o cuidado da mediunidade
desde a infância. Tanto em quem já é adulto restaurando a própria energia, quanto quem hoje convive com essas crianças e precisa dessa base, entendeu? Não dá Legal, mais para não fazer, entendeu? E isso vai muito legal, contra muitas crenças, né? Desse negócio de jamais, não pode falar de mediunidade da infância. Eu vou falar. Vou falar, vou dar base, vou dar voz e vou dar espaço de acolhimento para isso. Para essas crianças só entenderem que é normal, né? Eles não precisam trabalhar nem viver a mediunidade do tipo, ai, vamos então desenvolver ela. Claro que não, jamais, entendeu? Mas ela vai entender o que significa o que ela tá passando, de forma o quê? Natural, porque acontece naturalmente, né? Acontece, não tem como. Então você vê, pela base eu uso então meus filhos, né? Você vê que eu mostro como para eles funciona e o que eu faço com eles. Isso que é incrível. Eu não tô só falando uma teoria, eu tô mostrando a prática, né? De como isso tudo realmente acontece. Foi graças a ele legal. que eu entrei, né? Graças a eles que todo esse universo se abriu, né? Eu comecei muito por causa deles. Legal, amiga. Gostei muito dessa fala sua de tratar a criança interior dentro da gente que bloqueou a mediunidade. Sim. Que realmente a gente vê muito, né, essa fala. Ah, eu tinha mediunidade, mas aí eu bloqueei. Olha lá. E aí a gente ouve falando que, agora voltei adulta, desenvolver, e tem gente que nem volta a desenvolver, né? Então é Exato, muito por medo. Por importante, quê? muito Porque o legal registro mesmo. que tá é o medo. Se você tem medo profundo de algo que tá no seu inconsciente, você não vai se permitir acessar aquilo. Quantas pessoas às vezes chegam em mim e falam, ai, Natália, eu não sei se eu tenho, mas eu queria saber. Falei, mas na infância, o que que você experienciou? Ah, nada. Não, não senti, não tive nada de mediunidade na infância. Aí sabe o que eu falo? Tá bom. Então me descreve, o que que você lembra da sua infância? A pessoa para e fala, meu Deus, Natália, eu não lembro de praticamente nada. Falei, então. Porque bem as experiências mediúnicas você colocou na caixinha do. Depois eu olho pra isso. Deixa quieto. Vamos varrer pra baixo do tapete, porque agora eu não consigo lidar com isso. É o que a gente faz na infância. Só que daí na vida adulta vira o quê? Inconsciente. Vira algo que você não acessa, você não tem a menor noção do que é. Né? Não tem É, como. eu voltei a morar aqui na minha cidade É. depois da vida inteira. Fui pro Japão com 14 anos, nunca mais voltei para cá. E Nossa, que legal. agora que eu voltei, eu fui falar para um amigo, né, da infância, eu estava trabalhando com espiritualidade, essas coisas. Ele falou: Ah, mas você já gostava desde a infância, você já tinha nível de bruxa com 9 anos de idade. Olha lá. E é verdade, né? Lá da Olha infância a isso. gente já gostava, já apresentava sinal, né? Já Que eu é, né? gostava do tema. É. Aí depois, com 14 anos, eu desbravei estudar a espiritualidade Olha lá. e esse funcionamento dela. Minha amiga, a gente está falando de mediunidade na infância. Como a gente viu, muitas pessoas vão esbarrar no mesmo problema, né? De não conseguir identificar, de repente, muitos foram até taxados como esquizofrênicos, Sim. muitas crianças vão parar em hospitais, começar a tomar remédio. Muito, muito. Hoje, graças a Deus, o conhecimento está aí, muitos pais estão ouvindo a gente, vão ouvir. O que a gente poderia, então, deixar para esses pais de dica, né, nessa observação? Ah, isso é mediunidade, pode ser mediunidade. Quais os sinais que a gente pode observar nos nossos filhos? E, opa, não é esquizofrenia, não. Não é Uhum. nenhum transtorno, né? Isso aqui é sinal de mediunidade. Como que a gente poderia estar identificando nas crianças isso? Primeiro, uma coisa que eu sempre falo para os pais: escuta a tua intuição. Cara, escuta o que você sente em relação ao seu filho. Para de ficar primeiro validando o que os outros falam, o que os outros acham, em vez de você usar o seu sente. Cara, a gente é. Se essas crianças lindas escolheram a gente como, né, protetores e guias da vida, dessa jornada deles, é porque a gente tem este grau profundo de conexão com essa essência, com essa outra alma, né? A nossa alma tem essa conexão mais fina com esta alminha que está aqui, entendeu? Então, assim, os pais primeiro têm que começar a se escutar melhor. Sabe assim, ó, tipo, vai olhar pra dentro. Cara, o que que você realmente sente em relação ao seu filho? Né? Quantas mães chegam em mim e falam, olha, eu já fui. Gente, uma coisa válida pra caramba. Leva sim, por que não? Levem profissionais convencionais, né? Psicólogos, psiquiatras, seja o que for, não tem problema. Tenha, né, opiniões de todas as vertentes, porque tudo que existe aqui é muito válido e necessário.
né? Eu falo, Investiga, tá né? tudo bem, né? Faça esse acompanhamento, essa avaliação de todas as ordens, não tem problema nenhum. Mas muita gente chega em mim e fala, ah, já levei meu filho, já fiz de tudo do convencional e só piora, não adianta, cada vez tá mais potente. Só que daí meu filho tá sentindo isso, ele fala aquilo, e tem épocas que ele fica mais assim, ou em lugares ele fica mais assado. Aí sabe o que eu falo? Eu falo, mas o que que você sente em relação a isso? Porque daí a mãe não para pra sentir o que o filho dela tá realmente vivendo, entendeu? Ela fica só nessa busca muito louca de querer encaixar, de querer, ah, eu preciso dar rótulo porque ele é, ou porque ele tá sentindo, ou porque tá acontecendo, entendeu? Só que, infelizmente, gente, as coisas mais convencionais não vão trazer para você né, a opção, né, ou a possibilidade de ser a mediunidade e a espiritualidade da criança, entendeu? Infelizmente, isso ainda não é uma coisa natural para a maioria das pessoas. Então, é muito mais fácil, eu falo, é muito mais fácil, as pessoas acham muito mais fácil e melhor taxar como algum tipo de distúrbio do que ir mais a fundo e olhar além, entendeu? Aí que tá. Para de ouvir um pouco o mundo, começa a ouvir a tua intuição, o teu sentir em relação ao seu filho. E outra coisa fundamental, dê espaço de voz para essa criança. Acolha, escuta de verdade, sem julgamento, sem crítica, sem cara feia, sem pré-conceito ou pré-julgamento ou pré-nada. Para, faça uma cara normal e fala: meu amor, conta pra mim o que tá acontecendo. Dê espaço, gente. A gente não dá espaço para essas crianças, cara. Ninguém falou que eu tenho que ser permissiva, deixar a criança fazer o que ela quer. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não tô falando da criação. Eu estou falando em relação a coisas assim diferentes que a criança pode estar vivendo, sentindo, e às vezes você não sabe o que é. E essa criança às vezes tem medo de falar, tem receio, tem vergonha, né? Tem aquela coisa do meu Deus, e aí o adulto tá lá desesperado. Calma, acalma. A hora que a criança vier te falar alguma coisa, o quanto a gente tem a habilidade de escutar essa criança. Essa é a verdade. Não é verdade? A gente perde essa Sim. habilidade de escutar, de dar voz à criança. Simplesmente para dar. É isso aí, vamos ver o que ela traz. Se for algum tipo de criatividade, fantasia, você vai perceber. É muito característico. Agora, dependendo do que é, vai para outro patamar de informação. Não tem como você, né, acreditar ou achar que é alguma viagem da criança ou alguma, né, alguma coisinha boba. Não dá. Tem diferença. A hora que você escuta e você começa a dar esse espaço para a criança, por exemplo, quando a Maite ou o Oliver veio inventar alguma coisa, é muito característico que eles estão usando a criatividade. Agora, quando eles vêm falando algo que é realmente conexão espiritual, que é algo que vai além, gente, é nítida a diferença. Mas aí tá, você tem que começar a escutar e dar espaço para essa criança. Para começar a reconhecer a diferença de quando é uma coisa ou é outra, entende? Então, assim, esses pais andam muito assim, sabe? Querendo que os outros dê a resposta, querendo que o outro classifique o filho dele, e aí ele mesmo não dá espaço nenhum. Não deixa, né? Não dá voz para essa criança neste momento. E aí, a hora que a criança conta as coisas, já sai naquele caos, a pessoa já fica estressada, a pessoa já fala coisas absurdas para a criança. Calma, entendeu? Porque é aí que gera. Porque a criança ela não tem medo em relação à mediunidade. Ela tem curiosidade. Quando ela tem alguma experiência, ela vai no adulto que ela tem de confiança para falar daquilo em nível, em grau de curiosidade. Mas dependendo de como o adulto reage, aquela caga com tudo. Porque daí a criança ou assusta, ou cria medo, ou cria travas, ou acha que ele tá errado, ou acha que aquilo é defeito, ou acha que aquilo é ruim. Você tá entendendo? Sim. É o adulto que cria a realidade do que aquela criança tá vivendo, do que aquilo representa pra criança, entendeu? Então, para de cara já surtar. Fica mais calmo, acolha. Traga com mais naturalidade o que a criança está vivendo. E se tiver num grau muito crítico, procura apoio profissional, né? Em relação à mediunidade e espiritualidade, gente. Essa é a próxima pergunta que eu vou te fazer, mas Ah, assim, igual a gente falou, tem casos dessas crianças que estão chegando que é assustadora a mediunidade delas mesmo, uhum, né? Eu já vi alguns de perto, assim. Teve uma amiga contando outro dia que a filha estava relatando que na outra vida ela era mãe dela. A olha lá, filha era mãe da mãe, né? olha lá. Relatando, não, mãe, né? Isso é normal. Em outra vida fui eu que cuidei de você, ela falando. Do nada, sabe?
crianças saem falando os Você negócios acha que isso é desses. uma Teve, invenção? É, não, não é? teve outra, amiga, eu tava na piscina, lá no Rio de Janeiro, na casa de uma amiga, no carnaval, e tinha as duas crianças conversando na piscina. Aham. Aí uma falou para outra, eu não escutei as palavras perfeitamente, mas eu estava ouvindo a conversa das duas. 8 e 10 anos. A outra, tipo assim, que egrégora que você é, um negócio desse. Aí o menininho falou, eu sou tal coisa. A moça falou, é verdade? Ele falou, ó. Ele fez um movimento com o braço assim. A menina ficou surpresa, deu para ver a cara de susto da menina. Aham. Aí a menina falou, eu sou de tal linha. E uma conversa que a gente não sabe de onde que veio, né? Como? Não Não é existe. a coisa que ele escutou no desenho, você tá entendendo? Não, não. E É, aí, amigo, que eu te pergunto, o que fazer quando o pai identifica, então, né, que o filho ele tem essa mediunidade mais aberta já? Quais os próximos passos? Como guiar essa criança daí? a melhor coisa é o pai começar a se abastecer em primeiro plano. O pai fazer, a mãe fazer todo um acompanhamento, um cuidado, a mãe e o pai aprender sobre a mediunidade. Começa pelo adulto. É muito relativo falar assim, não, vai fazer pela criança, mas daí o adulto não continua sem a consciência. Então, quem tem que daí expandir o conhecimento, o conhecimento, a consciência e o entendimento sobre tudo isso é o próprio adulto. Então, o primeiro passo é o adulto ir se alinhar, se abastecer e se preparar para conseguir ter essa conversa ou trazer esta base. Porque a criança, sinceramente, não tem que fazer nada com a criança. O máximo que às vezes acontece, por exemplo, muitas mães que vêm, eu faço todo o trabalho com a mãe. Mas assim, às vezes a criança tá com a mediunidade tão desalinhada, tá realmente tudo muito expandido. Eu faço um tratamento de alinhamento energético nessa criança em relação à mediunidade. Então a gente simplesmente alinha e adequa a mediunidade de acordo com a maturidade e com a idade da criança, você entendeu? A gente dá uma. Sabe assim, vamos lá, vamos deixar ela mais suave, mais saudável para essa criança. Não precisa. A criança não precisa ficar com uma baita clarividência aberta, vendo tudo o tempo todo. Você entendeu? Não tem lógica, não tem uso. Então, assim, a gente faz o quê? A gente alinha. Não tem nada de fechar, bloquear, nada disso, tá? É só um alinhamento natural e saudável. Por quê? E aí a gente faz o alinhamento de acordo, bem assim mesmo, ó. De acordo que a criança for crescendo, for adquirindo maturidade, condição, ela vai tendo mais acesso a essas habilidades, entendeu? Então é um movimento muito lindo, muito leve. Então, às vezes, sim, eu trato a criança, mas de uma forma muito natural. E o foco geralmente é a mãe. Que é a pessoa que procura, então é ela que precisa dessa base teórica, dessa base consciencial e principalmente de cuidar da própria, às vezes, da própria relação interna dela em relação à mediunidade, para daí sim ela estar bem para poder conviver em relação a isso com a criança, você entendeu? E essa é a base, gente. O que eu faço hoje é muito isso. Meu, a Maitê, ela vira e mexe, agora ela tá nessa mania. Ela fala, mãe, você é a melhor mãe do mundo. Eu amo nossa família é melhor. Falou, como que você sabe? Ai, porque as outras que eu tive eu não gostava. A última família era muito ruim. Essa família é ótima. Então, depois que eu morrer, eu vou escolher e vou nascer nessa família de novo. Caramba, Que fofo. como que ela tem, entende? Da onde ela tira isso, Que gente? Não legal. é? É muito legal. Então, assim, aí, esse tipo de fala que tem que fazer, sabe o quê? Acolher, agradecer, falar que, eu também amo. Eu amei que você me escolheu como mãe. Eu também, eu vou escolher de novo essa família, porque, eu sou muito feliz aqui. É isso, gente. Não tem que ficar criando caso em cima do negócio. Deixa a criança falar, valida, e tá tudo certo. Traga só essa coisa do que legal, eu também acho. E tá tudo bem, você entendeu? É isso, a criança só precisa disso, geralmente, de verdade. É muito simples, é muito simples. Legal. Amiga, a gente poderia dar alguma dica também para os pais, porque essas crianças, às vezes elas vêm com uma sensibilidade muito grande também, isso pode atrapalhar o campo dela, né? Sim, Uma pessoa, uma mini médium que é sinérgica, pega essa energia do sim, local, né? sim. A Maitê é Ela vai assim, ficar nossa, é mal bem também, desafiador. né? Aham. O que a gente poderia falar para Sinceramente, esses pais esses para ajudar pais, a proteger a essas hora que crianças? identificou
identificou, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para os pais entenderem, de coisa básica da vida, tá? A Maitê, por exemplo, ela ama aniversário. Ela ama fazer festa para ela, ter todos os convidados, amiguinhos e brincar. Mas na hora do parabéns, que todo mundo para, todo mundo vai perto dela e todo mundo começa a bater palma e coisar em direção a ela, ela surta. Ela surta num grau que você não está entendendo. É uma coisa que dói fisicamente. Aí eu comecei a prestar atenção. Aí eu virei pro meu marido e falei, seriamente, falei, meu amor da minha vida, você viu a Maitê? Ele, nossa, mas o que dá pra fazer? Eu falei, então é simples. Pra ela, isso é agressivo. Pra ela, isso vai além do que ela consegue lidar. Ou seja, não vamos mais fazer. Porque agora a gente vai fazer festa pra ela? Vai ter bolo, vai ter amigo, vai ter a família inteira, os amigos, tudo. Mas não vai cantar parabéns. Porque pra ela é ruim. Pra ela é uma coisa que não dá certo. Simples assim. Isso daí pra ela não funciona, então a gente não faz. Pra que tem que fazer? Eu tenho que agradar o quê? Quem que eu tenho que agradar? Você entende? Então, assim, os pais têm que começar a entender que a gente tem que parar de agradar o que o mundo espera, o que a sociedade acha, e começar a fazer de acordo com as necessidades da criança. Entende? Porque pra ela não funciona. Então, assim, se os pais que estão aqui assistindo percebem algo no funcionamento do filho que não tá dando muito certo, muda. Começa a mudar. Para de fazer, entendeu? E se a criança realmente estiver muito fora, por exemplo, eu tenho recebido muitas mães que tá com filhos, por exemplo, com terrores noturno, com muita dificuldade no período da noite, por quê? Porque já são projetistas, né? Já faz a projeção já, e estão acessando coisas muito pesadas e tudo mais pela guerra espiritual que tá rolando. O que eu tenho feito? Trabalho energético nessas crianças em específico. Para quê? Para alinhar e dar uma regular o campo dessa criança, entendeu? Regular a própria mediunidade da criança para ficar algo alinhado de acordo com o momento que ela tá, você entendeu? Então a gente faz aí um trabalho específico na criança para isso, para daí dar essa, por exemplo, coisa rica. Eu acabei de fazer intuí, do nada, mês passado, eu intuí um grupo de tratamento mediúnico. Então, eu faço cuidado energético e espiritual coletivo. Então, assim, um dia eu junto essa egrégora com as pessoas que estão participando, faço um baita de um trabalho energético, de cuidado, de alinhamento, de tudo que você pode imaginar. Só coletivo, todo mundo junto, uma egrégora, entendeu? E depois eu passo as informações, falo que mestres estavam relacionados, passo tudo, falo os chakras, como que rolou, o que tinha, entendeu? Tudo, é lindo. Uma mãe veio participar e aí ela colocou o filho dela de 1 ano e 9 meses. Ela, Natália, posso pôr o meu filho pequenininho? Eu falei, claro, total, maravilhoso. Se você vê o relato desta mãe, você não tá entendendo. Eu vou fazer um Reels com o relato, porque ficou uma coisa, eu chorei de tanta emoção. Ela falou, Natália, o meu filho, ele não dormia, ele não fazia as sonecas da tarde, ele tava tendo dificuldade de dormir à noite. Ele ia pra escola em desespero, crise de pânico no neném de ir pra escola, não conseguia ficar. Ela falou que a vida tava caótica. No dia que ela se inscreveu, foi um dia antes do tratamento. No dia que ela se inscreveu e tudo mais, que eu já coloquei, comecei a colocar a galera na egrégora, ela falou, Natália, um dia antes do tratamento, o nenê dormiu plenamente, tarde e noite, foi pra escola sorrindo, ficou o dia inteiro. Ela falou, Natália, eu não sei te explicar o que transformou. O menino, cara, virou outra criança. Entendeu? Olha isso. Por quê? Porque eu lembro claramente do campo desse neném. Tava com as mediunidades tudo bizarrona, aflorada, expandida, e ele não tava sabendo lidar com nada. Ele dormia, era caótico, porque ele ia para lugares densos, né, loucos. Ele ia pra escola, era caótico, porque ele conectava com a energia de todo mundo. Você tá entendendo? Fez um tratamento coletivo, hein? Eu não fiz nem focada só nele, foi coletivo. Olha a transformação. Então você imagina a hora que faz um tratamento realmente focado, né? Na criança em si. É perfeito, gente. Nossa, traz realmente, sabe, uma calma para a criança, para a mãe poder se sentir mais tranquila e aí ela fazer o trabalho, né, o processo para poder realmente estudar sobre tudo e aprender a lidar com isso, né? Para ir dando essa base para a criança. Então é o que eu falo, não tem fórmula mágica, né? É isso mesmo, a gente tem que realmente, se fosse uma questão, sei lá, tá lá com uma infecção de garganta, o que a mãe faria? Não levaria no médico? Não daria uma medicação e tudo mais, porque é isso que ajudaria?
quando é de âmbito energético e espiritual, a gente tem que tratar nessa ordem também, entendeu? Senão não adianta. Senão não adianta. O que mantém a mediunidade, faz ela ser o que é a nossa base energética. É o nosso campo energético. Então, quando a gente trabalha e alinha ele, a gente consegue daí sim manter a mediunidade de uma forma muito mais, né, equilibrada. É isso Sim, que eu dou de, né? amiga. Que eu posso fazer, o que eu dou de dica e de que eu sei que funciona, que eu posso falar que funciona é isso, né? Que é o que eu faço hoje. Nossa, é muito lindo o teu trabalho. Eu nunca tinha visto alguém falando nichado para criança sobre mediunidade. Parabéns mesmo. Conte comigo que se precisar, tá? Ai, Lindo trabalho obrigada. mesmo. A Que gente legal. vamos trazer isso como algo normal e necessário. É isso que a gente precisa fazer, né? De mostrar a Sim, necessidade disso, né? Que é aí que falta, é essa a base que falta. Não adianta a gente querer falar de mediunidade na vida adulta sem ter a base muito bem estabelecida na infância, né? Não vai funcionar, não tem como, não tem como. legal, amiga. Deixa eu ler uma perguntinha aqui que eu notei para ti. Uhum. Como os dons mediúnicos, quando reconhecidos e cuidados desde cedo, podem influenciar na vida adulta de uma pessoa? Você vê uma conexão entre a infância bem acolhida e uma mediunidade mais equilibrada na vida adulta? Com certeza. É totalmente relacionado, né? Totalmente, gente, totalmente. Né? Por exemplo, quantas pessoas eu já vi aí, por exemplo, meu avô, por parte de mãe, ele foi uma criança muito diferente, ele foi extraordinário, então ele era um cara autodidata, ele parou de estudar na terceira série, se eu não me engano. Ele falava mais de uma língua, tudo que ele lia, ele decorava, ele não esquecia. Ele era escrivão desses negócios de ônibus, sabe que fazia aquelas escritas com a mão? Ele fazia isso. Ele tocava violão de um jeito que, assim, nem profissional. Meu avô era fora de qualquer normal, sabe? Meu mãe fala que ele era um homem num grau de consciência, de expansão. Ele era fora do normal. E médium pra caramba. Então, quando ele tava na base familiar de origem, ele foi bem acolhido. Então, ele foi uma criança muito, né? Muito ativa, muito tal. Ele frequentou, ele foi até, se eu não me engano, ele frequentou kardecismo, ele trabalhou em mesa branca, ele fez um monte de coisa. Então, enquanto ele estava muito bem conectado com isso tudo, ele foi uma pessoa assim, ó, incrível. Só que chegou numa parte da fase adulta, depois de casado, aquela coisa toda, começou a entrar naquela vibe de opressão. Das pessoas criticando, das pessoas julgando, das pessoas taxando. O que ele fez? Ele se desviou, ele se desconectou de toda a espiritualidade. Ele parou de lidar com a mediunidade, ele bloqueou tudo, ele fechou tudo. Adivinha o que aconteceu? Esquizofrênico. Morreu batendo pino, medicado até o talo. Ele morreu louco de tudo, assim, de tudo, entendeu? Aí você vem falar pra mim o quê? Ah, sempre foi loucura? Nem a pau. Porque a vida dele era perfeita enquanto ele acolhia e vivia tudo isso como verdade, entendeu? Foi quando ele oprimiu, foi quando ele negligenciou tudo que virou o quê? Patologia, né? Porque daí, gente, a mediunidade né? A mediunidade não tratada e não trabalhada, ela se torna sim patologia, com certeza, né? Ela vira distúrbio, claro que sim, né? É você desalinhado com a tua essência, com o teu centro. Como que você pode ficar bem, né? Então, sinceramente, quando vem cuidado desde a infância, faz muita diferença, muita. Pelo todo mundo que eu já tratei até hoje, dá para ver claramente as pessoas que tiveram uma mediunidade mais acolhida na infância, como está adulto, para os que não tiveram nada disso, como está adulto. Tem uma diferença absurda, total. E aí que tá, daí você vê, eu tô tratando os meus filhos hoje com esse acolhimento desde agora. São crianças leves, muito bem realizadas, muito bem tranquilas. Tanto que eu faço isso, eu tô fazendo desde já esse acompanhamento com eles, porque eu vou criar uma experiência de vida mesmo. Aí vocês vão ver como eles vão ser adultos, né? Em relação a tudo que foi agora, para como vão ser adultos. Aí tá aí, vai estar a prova mais que clara, né? Da diferença que faz o cuidado e o acolhimento da mediunidade na infância. Tem total relação, viu, gente? De verdade. Por isso que eu alerto tantos pais de hoje. Falo, gente, não dá mais pra deixar pra lá a base de cuidado das crianças de agora, gente. Pelo amor de Deus, não dá mais, né? Já tá tudo muito claro, a gente não pode mais ser negligente em relação a isso, entende? Então tem total relação, sim. Sim, amiga.
Amigos que estão assistindo, se quiser deixar alguma pergunta, deixa aí a perguntinha para nossa Sabe o amiga. que eu tô achando? Já já vou Muito fazer meu. estranho. Eu O acho que o quê? meu Instagram não tá entregando a live. É como se eu não tivesse online. É, Porque, ó, tem 5 pessoas assistindo. Imagina, minhas lives são 80 pois é, pessoas. pois Entendeu? é, Muito o estranho. Instagram, ele tá de coisa, amiga. Ele tá de Ele tem coisa. disso. Você não É, percebeu? Devia ter entrado com o meu perfil primeiro, porque daí o meu aparece sim, pros meus seguidores. Eu tenho certeza que os meus seguidores. Não tem ninguém aqui, ó. Nem... Não é possível. Tá muito errado isso. Olha aí. Aí que tá. A gente já tá. Ai, que da hora, né? Olha a gente já mostrando na prática o quanto tentam, né? Fazer a nossa sim, mensagem não chegar. O quanto tentam não deixar a sim, gente, né? Trazer o que tem que ser sim, trazido. É, aí que tá. Tô te mostrando na prática o desafio que é. Você pensa que é fácil? sim. É lá. Olha o E quanto a eu gente. sou boicotada. Eu sou muito boicotada, engraçado. Ah, mas não se preocupa não, que a gente Vai vai salvar, né? depois Você salva colocar que daí eu compartilho. Eu vou falar, a galera, pra quem força não pro conseguiu entrar por pessoal. causa dessa palhaçada, assistam. Porque é algo assim muito importante mesmo esse tema, né? Muito. Uma mediunidade bem trabalhada, ela traz uma relação melhor para o ser humano, uma Total. relação melhor com Deus, né? Consigo mesmo, Com tudo, entendendo né? essas leis universais que regem nossa vida, né? Não dá para fugir, entendendo ou não, como a gente falou, não dá para fugir, né? São leis universais. Se eu pular aqui do teto da minha casa, eu vou cair, porque tem a lei da gravidade, como Exato. todas as Né? leis que regem nossa vida, né? Então Sim. é muito bonito, né, ver esse caminho da mediunidade que as pessoas percorrem, trazendo mais consciência para a vida delas, mais lucidez, né? E desde cedo, então, cuidando disso na infância, que coisa linda, né? Sim. Parabéns mesmo pelo trabalho. Minha amiga, me fala um pouquinho, então, dos seus próximos projetos. Você falou que vai ter um trabalho agora com a Pri, em novembro, né? Dia Isso. 10. Com a Pri vai ser o dia 10 de novembro, que a gente vai fazer a imersão, a primeira imersão mediúnica, que vai ser presencial em São Paulo. Esse vai ser presencial lá em São Paulo. A gente vai passar o dia inteiro fazendo essa conexão em relação à mediunidade. Vai ser assim. Muito maravilhoso, entendeu? Então eu já vou até colocar, olha aí, como que você falou, a gente tem tanta coisa na cabeça, né? Eu preciso colocar, porque eu tenho lá o meu link na bio, lá eu vou colocar. Primeira imersão mediúnica presencial. Porque daí o link de compra já vai estar lá, né? Para quem quiser garantir a vaga, porque vai ser bem limitado. A gente vai fazer esse primeiro movimento só para 35 pessoas. Para fazer um negócio mais intimista, para depois expandir, entendeu? Então vai ser um negócio bem legal, um evento bem assim íntimo, né? Então quem quiser participar já vai poder realmente adquirir, né? O ingresso. Fora isso, gente, é tanta coisa, né? Eu tô com esse projeto incrível de tratamento mediúnico, que é uma turma por mês, por enquanto, que a gente faz esse tratamento e cuidado energético espiritual coletivo. Então, o primeiro foi extraordinário, agora dia 17/10 tem o próximo, tem a próxima turma. Então, Legal. quem quiser participar, é um movimento super lindo, super, assim, acessível, quis fazer algo que possa acolher todo mundo. Então tem um valor de troca simbólico de tipo R$ 30, entendeu? Que é bem assim, ó, só por quê? Porque você sabe, lei universal é assim, né? Tem que ter a energia de troca. Então, quando eu ofereço um serviço, a energia de troca que vem em função a isso é o dinheiro e tá tudo certo, né? Então, qual que é o valor super assim simbólico para poder acolher e todo mundo que quiser participar, participar, entendeu? Então, eu vou fazer isso todo santo mês. Eu falei, vai virar uma, né, uma rotina de cuidado. Isso que é muito legal, né? Ai, que Fora bom, isso, amiga. é tanta coisa que daí eu vou falando conforme acontece, né? Porque é muitos projetos aí, mas eu tô fazendo aos poucos para poder dar muita atenção pro que tá sendo feito, entendeu? Para não ficar querendo também criar 1 milhão de coisas e não focar, né? Também não acho certo. A gente tem que fazer de verdade, com energia, com entrega, né? Então, por enquanto, esses dois são os mais assim, que tá tudo certo, tá acontecendo, então é só participar, né? Que legal. Eu vou tentar participar das duas turmas, eu aviso vocês. É, ai que demais, Achei é isso. lindo o trabalho, Avisa a quero gente. participar junto. Ai que demais, né?
Não, vai ser maravilhoso. Porque a gente quer criar, sabe o quê? Um movimento com isso. De fazer pelo menos de uma, duas vezes no ano essa imersão mediúnica. Então, tipo, vai ser a segunda imersão, a terceira, a 15ª, sabe assim? Pra virar um processo natural. Pra quê? Pra auxiliar as pessoas a entrar em contato com a mediunidade de um jeito muito prático. Sabe? Por exemplo, fazer aquele exercício de visualização, de enxergar a aura, sabe esse tipo de coisa muito assim, ó, vivenciar mesmo a mediunidade de um jeito até assim, ó, explicado, teórico, ó. Você está vendo isso que você está sentindo? É sua mediunidade tal. Então as pessoas vão viver isso com a gente na prática, entendeu? Esse é o nosso objetivo com esse movimento, né? Então vamos, a nossa ideia é isso mesmo, é criar um negócio enorme com todos esses médiums maravilhosos que a gente, né, tá se conectando hoje graças a isso e fazer isso acontecer. Essa é a ideia, né? Esse é o nosso objetivo, Já é, amiga. Uma vez que a gente tem bastante gente aí sonhando junto, já aconteceu, sem chance, né? né? Só vai dar Que o certo, não tem outra mínimo, opção, na verdade. É isso mesmo. sim. E é igual que você falou, para o pai prestar atenção no filho, para sentir, né? Nossos projetos é isso também. A gente sentiu no coração que está agradável, que é de Deus, é só ir embora que ele abre as portas, faz o resto, É né? isso que falta na gente, né? A habilidade de aprender a usar o nosso sentir. A nossa percepção sobre a informação, né? Se aquilo realmente é algo divino da gente fazer, ou se aquilo é um sinal de algo que a gente não deve fazer, né? Isso é autoconhecimento. Eu, Isso é eu autoconhecimento que as pessoas, né? para tudo, eu pergunto pro meu coração. Até a minha comunicação, eu não costumo levar não, porque antes de perguntar alguma coisa para alguém, eu Aham. me pergunto, será que vai chegar a mensagem, eu vou receber o sim ou não? Olha Quando lá. eu vou receber o não, eu sinto, né? Então eu não Já dá falo. pra saber, né? Aham. Dá, E já tá conectado com né? com o teu sentir. Mas isso, gente, é poder, né? Que vem através dessa conexão da mediunidade, né? Da nossa paranormalidade. Por isso a importância de usar a mediunidade ao nosso favor, né, gente? Tá mais do que na hora já. Tá mais do que na hora, né? Quando eu era dono de clínica, eu fui dono de clínica para dependência química há mais de 10 anos, tinha asilo também. E Aham. Ai, que aí legal. eu ouvia a voz falando assim, né? O Cauê vai dar trabalho. Falava o nome da pessoa. Olha Aí eu lá. não ouvia, não dava atenção, explodia um problemão na clínica. Aí eu Tá falei, vendo? deixa eu começar a prestar atenção então, né? Porque Ah, falou antes, pô, né? tá Deixa eu começar a prestar tá me atenção. avisando, né, gente? É, e aí você vai começar a prestar atenção nos sinais, né? Vai ficando cada vez mais nítido essa conversa, né? Com a Vai. espiritualidade na nossa mente, né? Fica clara, fica objetiva, não abre margem para dúvida, né? E aí os pais em relação aos filhos vai ser a mesma ideia, né? A hora que você sente, por exemplo, eu sinto, quando é algo em relação a físico, cara, eu sinto, eu sei. Quando é algo energético ou espiritual, eu também sinto. Então fica muito mais leve. A gente consegue daí lidar com nossos filhos, gente, de uma forma tão tranquila, tão fluida, acontece de um jeito tão natural. A gente para daí de sofrer à toa, não é verdade? Faz muita diferença, gente. Muita, muita. Então, começar a fazer isso, né? Começar a trazer isso pro exercício da vida mesmo, do cotidiano, né? É isso que falta. É muito bom mesmo. Nossa, amiga, eu queria mais tempo para falar contigo, mas nós já estouramos. Passou rapidinho uma Nossa, hora. quero se deixar, dá vontade de ficar 3 horas. Não, eu vou te falar uma verdade. Ai, Tem vezes que eu abro live, que toda quinta eu faço live, né? Tem vezes que eu abro minha live de toda quinta, a gente começa, a hora que eu vou ver, não tô brincando, 2 horas e meia de live. Eu falo, gente, mas o que vai, aconteceu? Pra onde foi o tempo, né? É muito interessante vai. como passa, né? É. Se Isso é um sinal deixar, também, gosto né? muito. Sinal de que tá certo. Aquele sinal de é isso aí, gente. Esse é um sinal de Eu, continuem. só para você entender minha história também, amiga, eu estudo espiritualidade avançada desde os 14 anos. Eu falava que eu era um médio estudado, porque eu aprendi a fazer tudo de maneira estudada, né? Sim. Estudando meus primeiros cursos, eu ensino a fazer tudo que é fenômeno mediúnico. Viagem Sim. astral, Aham. visão remota, regressão. Hoje Sim. eu vejo, como a gente diz, né, que é tudo uma coisa só, né? Mas, nossa, eu estudei muito e nesses estudos eu entendi, né, que tudo isso, né, é para o bem, né? Traz essa consciência
ciência para a nossa vida, a mediunidade, né? Que, que é algo, né, para ser usado em prol do próximo também. Essa até queria fazer essa pergunta para você também, mas já passou. Mas é um caminho muito bonito o estudo da mediunidade, né? E, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, por estar trazendo isso, essa lucidez para as crianças. Adorei mesmo, conte comigo, se vocês precisarem. Obrigada. Ah, vamos E fazer, mas é aquela, espero a gente aguarde poder... que a gente ainda vai fazer muita coisa junto, né? A gente nunca se conhece, Vamos, se conecta por acaso, né? Nunca. sim. Espero que então em breve estejamos juntos e o pessoal também que estiver assistindo essa live, que vai ver depois gravado. Vou deixar as redes sociais da nossa amiga para vocês entrarem em contato. Vem com a gente estudar, desenvolver, fazer esse trabalho de alinhamento com a mediunidade que minha amiga faz, né? Muito legal mesmo, Isso. muito importante a gente estar Restaurar, né, a alinhado. mediunidade de uma forma saudável. Isso é muito necessário hoje em dia, né? Sim. E muito obrigado, então, minha querida, mais uma vez. Obrigada a Quem sabe você, aí a gente já maravilhoso. marca uma outra oportunidade para poder falar mais Viu? ainda, Vamos marcar que uma o assunto é live, me muito veio aqui, da gente gostoso. marcar uma live, eu, você e a Pri. Nossa, sensacional. Sim, Os três falando de mediunidade. Muito sensacional. Vou marcar com ela. sim, Aham. vai ser muito bonito quando vocês Muito. quiserem. Isso, vamos marcar com ela. Daí a gente faz uma live nós três. Vai ser bem legal. Vamos sim. Minha querida, Obrigada, viu? muito obrigado. Deus abençoe. Todo o pessoal de casa, muito obrigado por estar aqui conosco. Terça-feira que vem vai ter um rapaz que faz leitura através da água, que é muito legal. Ai, que Na outra demais. semana já tem Wagner Borges. Então, Ô, pessoal, Wagner, fica com a ai, gente aí toda, queridíssimo. Nossa, eu toda adoro. Eu vou terça-feira. participar agora daquele curso que ele vai dar de bioenergética. Ele vai dar um curso lá no IPPB, né? Que é o Instituto de Bioenergética. Ai, eu sei lá, eu falei, ai, eu vou. Sabe que delícia? Só pra estar junto dele, pra trocar Você já informação. teve com Ai, ele que delícia. pessoalmente? Hã? Já teve com Oi? ele pessoalmente? Já fui em várias palestras dele, porque eu sou aqui de Ele é Jundiaí, do interior, né, de São maravilhoso, Paulo. ele é Nossa, eu muito sempre vou no divertido, passa instituto. Ai, ele é rapidinho. maravilhoso. Nossa, adoro o Wagner. Sensacional, A né? última que eu fui, ele me pegou de modelo lá o tempo Ah, inteiro, me diverti a palestra inteira com ele, foi ele é muito legal. sensacional, cara. Ele é É, demais. Eu tô super animada. Eu vou no curso dele. E é por isso também. Eu falei, eu quero ter mais contato com ele. Nossa, é tipo de gente que faz muito sentido, né? Muito sentido. sim, sim. Ai, que Minha amiga, muito lindo. Eu obrigado, vou beijo no assistir as lives de coração. vocês. Eu estarei presente. Venha sim. Muito Obrigada, obrigado viu? mais uma vez. Pessoal Excelente de casa, noite. valeu por estar aqui com a gente. Quem não assistiu no Obrigada. começo já tá no YouTube, tá, galera? Um abração a Isso. todos. Muito Obrigada, obrigado, viu? minha amiga. Tchau, Tchau. tchau. Até mais, gente.